Muito bom dia! Este é o programa Manhã Viva. Mais uma vez estamos reunidos para conversar sobre diversos assuntos de interesse para as nossas famílias, para a educação, para a saúde. E hoje o tema será ter talento para envelhecer, porque sim, envelhecer pode ser uma arte. E vou começar lendo o trecho do livro do nosso convidado de hoje, o autor do livro Estimulação Cognitiva para Idosos, o Luiz Jacó, e diz assim: o processo do envelhecimento é a soma de vários processos entre si, os quais envolvem os aspectos biopsicossociais. Tem como base a hereditariedade, sendo conhecido o fato de existirem famílias cujos componentes tendem à longevidade e outras que apresentam certas patologias com muita frequência. O processo de envelhecimento pode ser acompanhado pelo declínio das capacidades tanto físicas como cognitivas dos idosos, de acordo com suas características de vida. Mas antes de começarmos a nossa entrevista, como sempre fazemos no programa, vamos ter o nosso momento de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradecemos, Senhor, por estarmos nesse dia, pela nossa saúde. Agradecemos também pela vida de cada um que nos assiste nesse momento, seja em que idade estiver. Que o Senhor abençoe todos aqueles idosos que nos acompanham lá em casa, nos lares. E também invocamos a intercessão de Santana, São Joaquim, pais de Nossa Senhora, avós de Jesus, que são os patronos dos nossos idosos e dos nossos avós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mas também vamos assistir agora a uma rúbrica que a Juliana foi lá conversar com a doutora Sílvia sobre algo muito importante que afeta muitos dos nossos idosos, que é a questão das cataratas. Então, vamos ver o que a Juliana conversou com a doutora. Bom dia a todos que nos acompanham. Para mim é uma alegria estar aqui consigo neste momento. Estamos aqui para mais uma rúbrica de saúde e bem-estar, para falarmos sobre a visão, um dos nossos 5 sentidos. Ela é bastante importante, portanto necessitamos de cuidar dela. E para isso vamos estar hoje acompanhados com a doutora Sílvia Oliveira. E estamos aqui então para falar sobre um tema bastante comum, bastante conhecido por vós. Vamos falar sobre cataratas. Já ouviu falar? Presumo que sim, mas vamos esmiuçar se as cataratas são realmente uma doença de terceira idade. Será? Doutora Sílvia, por que é que nós associamos as cataratas a doenças de terceira idade? Possivelmente porque a catarata resulta de um processo de envelhecimento natural do corpo humano, neste caso, do olho em particular. Então, as cataratas é isso mesmo? Não necessariamente. As cataratas, existem cataratas congénitas, ou seja, existem bebês que já nascem com cataratas ou a catarata resultar, por exemplo, de um trauma. Mas na maioria dos casos resulta mesmo do envelhecimento natural do cristalino, que é o sítio onde se forma a catarata. E quais são os sintomas das cataratas? O sintoma passa por uma perda de qualidade de visão enevoada. As pessoas começam a perceber que começam a ver mais turvo e, numa eventualidade, até perceber que começam a ver as cores de um jeito diferente, em tons mais desmaiados. E quais são as principais causas? Pronto, a causa natural normal é mesmo o fator idade. As outras seriam então realmente um trauma, mas isto, a maior parte dos casos, é mesmo um envelhecimento natural do cristalino, que é uma estrutura que nós temos dentro do olho, que permite a passagem da luz para que esta chegue à retina, mas que com o avançar da idade se vai tornando mais espessa, mais grossa e que perde alguma transparência. E ao perder transparência, a luz que entra no olho já não consegue chegar da mesma forma à retina e então vai produzir uma baixa da acuidade visual. E como é que nós podemos diagnosticar esta doença? São feitos exames próprios que nos permitem identificar a presença de uma opacidade no cristalino.
E o tratamento? Muitas das vezes é só através da cirurgia? O único tratamento eficaz é realmente a cirurgia. A questão é quando é que se faz a cirurgia, porque as cataratas podem existir sem que produzam grandes alterações na acuidade visual, dependendo da dimensão e da sua localização dentro do olho. Contudo, quando a acuidade visual realmente está diminuída, o único tratamento eficaz é mesmo a cirurgia. Parece-me que não haja prevenção para isto, pois não? Quer dizer, sim, pode haver prevenção em que sentido? Imagine, uma alimentação cuidada pode retardar o aparecimento da catarata e também evitar expor-se demasiado à radiação ultravioleta também ajuda não a tratar, não a impedir que apareça, mas pelo menos a retardar no tempo o seu aparecimento. Bem, siga os conselhos da doutora Sílvia. Esta rúbrica já terminou, mas já sabe, são sempre rúbricas em que você fica a saber mais. Se tem algum problema de visão, já sabe, procure um especialista de saúde. Até uma próxima, se Deus quiser. Então, isso aí. Obrigada, Juliana, doutora Sílvia, por esses esclarecimentos. Foi até novidade para mim, que também até crianças podem ser afetadas. E agora sim, estamos com o doutor Luiz Jacó, que é autor do livro Estimulação Cognitiva para Idosos, certo? Sim. E seja muito bem-vindo. E como começou o seu interesse nesta área, como eu costumo brincar com os jovens há mais tempo? Bem, tudo começou há sensivelmente 20 anos atrás. Eu era diretor de um lar de idosos e nós era um lar pequeno com 25 idosos e houve uma altura que eu tinha um utente do lar que a sua forma de se animar, de se divertir, era com a bengala pregar rasteiras às funcionárias e aos colegas. Uma, duas, três vezes. À terceira vez eu tive que falar com ele, perguntei-lhe porque é que ele estava a fazer aquilo, para agarrar rasteiras às colegas. Eu disse-me que fazia isso para se animar. E isso bateu muito forte, porque eu pensei, então, mas que instituição é que eu estou a dirigir em que os meus utentes, em que os meus idosos, para se divertirem ou para se animarem, têm que fazer rasteiras uns aos outros. E então comecei a me interessar a sério pela questão da animação, nomeadamente de utentes que estão em instituições, centro-dia e lar de idosos. E aí fui percebendo algumas coisas que já sabia, mas de uma forma mais específica, que é de facto eles têm muito pouca distração no seu dia-a-dia. Ou seja, o dia-a-dia numa instituição de idosos, nomeadamente de lar, é muito de rotinas, hora de almoço, hora de jantar, dormir, higiene. Nós não distinguimos os dias. A segunda é igual ao domingo, o domingo é igual à quarta. E isso acaba por os abater e eles ficam num estado de imobilidade. Além de que quem está no lar de idosos já tem uma certa idade, tem de certeza uma, duas, três ou quatro doenças associadas ao seu processo de envelhecimento. E pior do que isso, eu sabe que de lá não sai. Ou seja, não é uma perspectiva muito animadora quando uma pessoa vai para o lar. Daí também é má imagem, certa ou errada, não é a discussão de hoje, que as próprias instituições de idosos têm. E então comecei a criar pequenos passos a passos, como é que eu podia animar os meus utentes sem eles pregarem rasteiras ou sem provocar dano nos outros. E foi a partir daí que eu comecei a me interessar por esta questão da animação dos idosos. Muito bom. E como, na sua prática, o senhor vai percebendo como se dá esse processo de envelhecimento? Até no início eu li um trecho do seu livro, que também tem questões hereditárias e a qualidade de vida também influencia. Assim, e como vai se dando esse processo e se é preciso realmente saber envelhecer? O envelhecimento, antes de tudo, é pessoal. Não há dois envelhecimentos iguais. O envelhecimento, há quem diga que a gente começa a envelhecer a partir do momento em que nascemos, ou até que há a fecundação, porque começamos logo a perder, digamos, as nossas células a perder capacidades.
De uma forma geral, nós normalmente associamos o envelhecimento a dois fatores. Aos 65 anos, que é a idade oficial a partir do qual uma pessoa é idosa, e também muito associada à reforma. São duas coisas, são dois momentos muito associados à reforma e aos 65 anos, e isso é aquilo que nós, de maneira geral, dizemos que a pessoa já está no envelhecimento. Embora, do ponto de vista biológico, nós, efetivamente, começamos a envelhecer a partir dos 40. Depois as coisas vão progredindo. Diga isso. É verdade. Infelizmente, nós costumamos dizer que ali por volta dos 40 estamos no topo, a partir daí vai descer. Mas a forma como vai descer é muito pessoal. E tem a ver com três coisas, basicamente. Uma que eu não posso mudar, que é a minha genética. Aquilo que os meus avós, os meus pais me deixaram, eu não consigo mudar. A outra tem a ver com os hábitos de vida que eu tenho. E nós sabemos que a prática do desporto, uma alimentação cuidada, a atividade intelectual, eu manter-me ativo, independentemente da idade, contribuem bastante para esse envelhecimento, para o bem envelhecer. A outra parte muito importante é a parte psicológica. Nós hoje sabemos o quê? Que pessoas que são positivas, que são otimistas, envelhecem melhor e duram mais tempo. Quem encara a vida, e agora estamos a falar aqui na canção nova, quem tem uma religiosidade, uma espiritualidade maior, também normalmente envelhece melhor. Ou seja, estamos aqui a combinar três coisas. Uma que é a genética, outros que são os fatores ambientais, onde eu vivo, a qualidade de vida e isso tudo, e depois algo que é muito meu. Como é que eu vou encarar? E depois nós também temos pessoas que encaram este envelhecimento de uma forma natural, normal, é o passar dos anos. E nós costumamos dizer na brincadeira que só chega a velho quem lá consegue, não é para todos. Por isso, chegar a uma certa idade já é uma vitória, porque muitos ficam pelo caminho. E esta maneira como eu tenho de envelhecer, se lido naturalmente com isto, há pessoas que lidam muito mal com o envelhecimento. Não admitem, né, que chegam as doenças, chega a idade, a perda de mobilidade. Isso é outro fator muito interessante, porque a maior parte das pessoas não tem medo de envelhecer. Tem medo de dependência, que normalmente está mais tarde ou mais cedo associada à velhice, mas não só, porque eu posso ser dependente, independentemente de ser velho, e posso ser velho e nunca ser dependente. Mas aquilo que as pessoas associam imediatamente ao envelhecimento, que é doenças e dependência, é o que assusta as pessoas. Sim. Nos vários inquéritos que foram feitos e estudos, as pessoas, se eu chegar aos 85 sem nenhuma doença e se chegar autónomo, eu não me importo lá chegar. Ou seja, eu não tenho medo de envelhecer. Tenho medo das consequências, como, por exemplo, as cataratas e tudo isso associado ao envelhecimento. Certo. E a partir mesmo assim do seu livro, Estimulação Cognitiva, como nasceu o livro, o que seria essa estimulação cognitiva e os seus benefícios? Eu tenho dois livros nesta área, que é a estimulação cognitiva e a animação de idosos. Mais geral, e digamos que a cognição é uma parte do outro livro. A parte física, que é muito importante, que é a pessoa manter-se em movimento. E hoje em dia, quando eu comecei a trabalhar um bocadinho diferente, hoje em dia, mesmo as próprias instituições já têm uma série de trabalho físico. As câmaras em Portugal, quase todas as autarquias, têm um projeto de desporto para os séniores. Porquê? Porque já sabe que eu tenho que me manter ativo do ponto de vista físico. O sofá onde eu estou é o pior sítio onde eu posso estar na minha velhice. E também na minha idade adulta, e também quando é jovem. Ou seja, nós sabemos... Aliás, se o exercício físico fosse um comprimido, era o melhor comprimido do mundo, porque o exercício físico tem imensas vantagens. E nós também sabemos, uma pessoa que se mantém ativa, por isso é que nós vemos os idosos que vivem no campo, normalmente são mais ativos e têm menos problemas de mobilidade que quem vive na cidade. Por isso, quanto mais eu utilizar o meu corpo, obviamente de uma forma natural, melhor velhice eu vou ter. Então as pessoas focaram-se durante muitos anos nesta parte física, de eu mexer, de fazer caminhadas, de fazer ginástica, etc. Mas esqueciam-se da parte do cérebro. Sim. Ora bem, o cérebro é como os nossos músculos. Se não forem usados, se nós não usarmos as nossas capacidades cognitivas, elas param. Antigamente também pensava-se que o envelhecimento cerebral era irreversível, ou seja, que eu deixava de ter capacidades e ia perdendo capacidades
ao longo da vida. Hoje já sabemos que não é assim. O nosso cérebro tem uma neuroplasticidade, uma capacidade de se adaptar e eu posso continuar a utilizar o meu cérebro independentemente da idade. O que é que muda? O ritmo. Ou seja, eu faço as coisas com mais calma. Ou seja, não me peçam para fazer contas de matemática muito rápidas ou para aprender uma coisa muito rápido, porque eu vou demorar mais tempo. O tempo é, numa velhice, uma variante muito importante. Eu demoro mais tempo a fazer as coisas. Mas as minhas capacidades estão lá. Agora, o que é que acontece? Se eu não utilizar, e o que é estimulação, então, o que é estimulação cognitiva dos idosos? Tudo o que obriga a utilizar o cérebro, nem que seja sair de casa para ir às compras, nem que seja apanhar um autocarro, ler, fazer contas, tricô, para os homens muito jogar às cartas, jogar dominó, tudo aquilo que eu estou a utilizar o meu cérebro, eu estou a evitar o envelhecimento cerebral. Cá está, porque é que eu disse que o envelhecimento é pessoal. Se eu tomar uma atitude muito passiva de cá está, estar no sofá e ver a Cristina ou a Augusta na televisão, e se fizer isso durante muitos anos, o meu cérebro não está a ser estimulado. E então eu vai ficar cada vez mais fraco e eu vou perdendo essas capacidades. Mas, pelo contrário, eu optar por um envelhecimento ativo, um envelhecimento saudável, em que eu leio, em que eu aprendo, em que eu me desafio permanentemente, então, tudo isso é estimulação cognitiva. Há programas de computadores, há jogos, há atividades específicas para isso, para a estimulação. Mas o mais importante é eu dar uso ao meu cérebro de alguma forma. Sim. Porque senão, se eu não uso, eu acabo por parar e estagnar. Não sei se o senhor sabe que muitos que nos assistem são idosos, que também estão nos lares, e até para a gente tentar assim, simplificar alguns conceitos para quem nos assiste, né? Sobre a memória, atenção, linguagem, cálculo, orientação, espaço, tempo, coordenação motora, tudo isso está no processo de envelhecimento do cérebro? Ou certas questões... São as várias variáveis. Sim, ou certas questões podem também afetar qualquer idade. Pode afetar qualquer idade. O cérebro, se eu não o uso, aliás, qualquer parte do nosso corpo, porque o nosso corpo é uma máquina, o corpo humano é uma máquina absolutamente fantástica. E foi criado para poupar energia. É uma máquina muito mais eficaz. Foi criado para poupar energia. A gente quer sempre o mais cômodo, né? Exatamente. E depois podemos falar quer da parte física, quer da parte cognitiva, da parte do cérebro, da memória. Se eu não utilizo uma parte regular do meu corpo, o que é que o meu cérebro vai entender? Eu não preciso daquilo. Vamos uma coisa tão simples. Eu corro, eu gosto de correr e faço corridas. Que bom. E o meu cérebro, aos poucos e poucos, foi perceber, não, quer dizer, eu nasci para correr, eu tenho que lhe dar músculos para acompanhar o desenvolvimento dele. E então, eu tenho um acréscimo dos músculos das pernas, porque o meu corpo percebeu que eu precisava. Mas, se eu deixar de correr, como foi agora nas férias, não é? Porque se eu me tirar férias e comer bolas de Berlim, o meu corpo já percebe o contrário. Percebe, mas espera lá, há 15 dias ou 3 semanas que eu não corro. Então já não preciso estar a reforçar os músculos como era habitual. E isso é válido para tudo. O que eu não uso, se eu não utilizo os braços, se eu não utilizo as mãos, o meu cérebro vai dizer, afinal ele tem mãos, mas não precisa. Então não vou dar tanta energia, tanta importância àquilo. E o nosso cérebro é exatamente a mesma coisa. O nosso cérebro é a parte do corpo humano, é o órgão que mais energia consome. Porque nós estamos sempre a pensar, desde que estamos acordados, e mesmo há quem diga que a dormir também consumimos, mas de maneira geral, quando estamos acordados, o nosso cérebro está sempre a trabalhar. Então é a parte do corpo que tem mais energia. E então, como precisamos de utilizar, cá está, o nosso corpo fornece energia ao cérebro. Se nós não utilizamos o cérebro, aos poucos e poucos, o corpo vai dizer a mesma coisa. Então, mas porque é que eu estou a dar tanta energia ao cérebro quando ele não precisa? Certo. E deixo de alimentar, digamos assim, de uma forma muito simples, o cérebro. Ou seja, o nosso corpo é uma máquina perfeitíssima e que está poupada energia. Certo. E algo também assim que afeta muito os mais velhos é a memória. Sim.
Quais são os 3 mecanismos básicos da memória? E também ela não é só um simples reviver de acontecimentos. Assim, se eu poder explicar melhor. Sim, aliás, o processo de memória não está ainda totalmente elaborado. Nós não sabemos. Sabemos algumas coisas. Por exemplo, nós não sabemos porque é que nós recordamos algo e não recordamos outro. Nós não sabemos como é que o cérebro faz essa... O que é que nós sabemos hoje em dia? Se eu faço uma coisa repetidamente, o meu cérebro vai recordar isso. Vamos imaginar que nós temos um campo, uma seara. Se eu passear um dia por meio da seara, eu não deixo uma grande marca. Mas se eu todos os dias passear por meio da seara exatamente pelo mesmo caminho, eu já deixo uma marca. Então o nosso cérebro é a mesma coisa. Se eu faço algo muitas vezes o meu cérebro vai começar a dizer não. Pois visto aquilo é importante. Mais uma vez a questão da energia. Eu digo, não, se eu faço aquilo tantas vezes é importante, então eu vou-me recordar bem daquilo. Ou seja, o nosso cérebro, mais uma vez, e falando da energia, faz uma gestão extraordinária. Era impossível nós conseguirmos decorar tudo o que nós fazemos num dia. Vamos imaginar que a gente tinha uma capacidade de decorar tudo o que eu faço durante um dia. Era impossível. Esgotávamos a nossa capacidade. Então o nosso cérebro faz uma coisa fantástica que é, automaticamente diz, isto não te interessa. Então vá, apaga. Isto é importante. Apaga. Por exemplo, uma coisa, eu vim para aqui. Eu vim de Santarém para aqui. Tinha que saber onde é que era o estúdio da Canção Nova. Como isso era importante para mim hoje, o meu cérebro sabe. E marcou bem. De modo que eu até daqui a 3 ou 4 ou 5 anos, se perguntar, eu já consigo vir. Porquê? Porque foi algo importante para mim. Outra coisa não. O resto que eu fiz durante o dia, se calhar, nunca mais me vou lembrar. Então, o que é que nós sabemos em relação à memória? Isso que é, o cérebro faz essa gestão e o que é importante para nós, e nós não sabemos como é que isso se faz a nível celular, mas aquilo é importante, eu guardo. Sim. O que é que acontece com o envelhecimento? Nós vamos tendo mais capacidade de guardar essas memórias antigas do que as novas. E isso também porquê? Por uma questão de energia, mais uma vez. Porque o nosso cérebro se percebe. Então, vamos imaginar que eu estou num lar. Se eu estou num lar em que estou numa estrutura que faz quase tudo por mim, as rotinas são as mesmas, o meu cérebro não precisa de aprender nada de novo. Sim. Porque toda a gente me faz, toda a gente me levanta, toda a gente me dá banho, eu fico ali. Então o que é que eu vou recordar mais? Aquilo que ficou marcado do meu passado. Por isso é que é muito frequente as pessoas nos lares, não me lembro de ontem, mas lembro-me de há 20 anos atrás. Porquê? Porque aquilo que aconteceu há 20 anos atrás foi muito importante para a pessoa e ficou marcado. O que eu comi hoje não me interessa nada. Por isso, o nosso cérebro e o nosso corpo faz toda essa gestão de energia. Só guarda o que é importante. Por boas e más notícias. Aliás, mais uma coisa espetacular. O nosso cérebro tem a capacidade até de apagar ou de diminuir aquilo que foi de mal que nos aconteceu e, de certo modo, valorizar o que foi de bom. Tudo nesse sentido. O nosso corpo é muito... Deus criou-nos com um corpo muito espetacular. Nós, às vezes, é que o maltratamos, não é? É verdade. Mas eu sabe muito bem esta coisa do poupar a energia. Não fazemos... O nosso corpo não faz mais nada que não seja necessário para nós estarmos vivos. De modo que, cá está, esta estimulação, esse trabalho de estimulação cognitiva é fundamental, nomeadamente nos lares onde as pessoas não têm alternativas. Se eu tiver 90 anos e estiver a tratar a minha horta, eu automaticamente estou a fazer estimulação cognitiva. Eu não sei, olha, hoje vou fazer estimulação cognitiva. Não, eu vou sair de casa, sei que tenho que cavar, tenho que regar, aquela planta tem que podar, agora é que é a altura de plantar aquela, tudo isso é estimulação cognitiva. Sim. Eu estou a utilizar o meu cérebro de mil e umas maneiras. Se eu estiver num lar em que não tenho absolutamente nada para fazer, não tenho ninguém para conversar, não tenho nenhum estímulo, é claro que eu vou decair. Nossa. Isso aí é... Então, é muito importante a gente compreender um pouco desses mecanismos do nosso cérebro para a gente, para os mais novos e para os mais velhos também, porque a saúde mental é para toda a gente. E também o que é que nós sabemos? Claro, tá, enquanto somos novos, estamos a crescer, isso não é tão notório. Quando nós chegamos a velho, o nosso corpo já dá gasto, que é mesmo assim. Então, coisas que cá está quando era novo não se notava, na velhice vai-se notar. E eu costumo dizer na brincadeira, todas as asneiras que nós fizemos em novos, vamos pagá-las mais tarde. Não há hipótese nenhuma, porque, ok, agora não se nota, mas daqui a uns anos vai-se notar. Por exemplo, há bocado estávamos a falar de cataratas e da visão. A visão é a mesma coisa. Se eu não utilizar a visão, nomeadamente numa velhice, eu vou perdendo a visão. Sim. Porque, mais uma vez, o nosso cérebro faz essa gestão. Então, mas eu
praticamente não vê. Não. Então, por exemplo, a nível da visão, o que é importantíssimo? Ler. Manter o hábito de ler. Porque ler vai utilizar a visão, vai utilizar o meu cérebro, etc. Mesmo quem não sabe ler pode ver imagens. E depois nós, daqui a um bocadinho, podemos falar mesmo de algumas atividades concretas disto da estimação. Mas a nível de o que é que se pode fazer num lar, em concreto? Ler. Ok, há pessoas que não sabem ler, então, mas eu posso lhe dar imagens e posso perguntar, se eu for animadora naquela instituição, pegar uma imagem e digo, olha, o que é esta imagem me lembra? Sim. Mas justamente no próximo bloco nós vamos falar dessas atividades de forma prática, até porque o senhor trouxe aqui alguns objetos e também continuaremos nesse entendimento do cérebro que tem lá em casa. Vai poder ver também algumas imagens que o doutor vai poder explicar melhor as partes do nosso cérebro, enfim. Então, até o próximo bloco. Até já! Então, retomando a nossa entrevista com o Dr. Luiz Jacó, como falamos no bloco anterior, vamos ter algumas imagens para entendermos como o nosso cérebro é dividido, as partes dele. Eu mesma gostaria de recordar, porque isso foi matéria da escola há muito tempo atrás. Então, a gente vai ver as imagens e o doutor pode ir explicando o que compõe, hemisfério esquerdo, direito, qual a função de cada uma. Aliás, nós podemos ver aqui, só que uma pequena curiosidade para as pessoas terem ideia. O nosso cérebro, se não fosse assim tão compacto, com estas redondinhos e desta forma, ele tinha o tamanho de uma almofada de dormir. Por isso o nosso cérebro é grande. Pode parecer assim não ser muito grande, mas de facto ele é muito grande. E o que se descobriu ao longo dos anos, normalmente através de acidente, que as pessoas eram feridas, caía-lhes uma pedra em cima ou alguma coisa, ou mais recentemente através dos AVCs, dos acidentes vasculares cerebrais, ou trombose, como algumas pessoas ainda falam, percebeu-se que quando havia uma parte do cérebro que era danificada, a pessoa perdia uma capacidade. Ou deixava de ver, ou deixava de ler, deixava de ouvir, entender. Aliás, havia algumas que perca de memória, perca de capacidade de reconhecer quem é outra pessoa, ou seja, eu vejo que é uma pessoa, mas não a consigo reconhecer. Tudo isso foi devolvendo. Então, os cientistas começaram à conclusão, mas espera aí, o nosso cérebro não é todo igual. Há partes do nosso cérebro que estão especializadas numa determinada área. E por casualidade, ou ao contrário daquilo que se podia supor, eles também perceberam que quando é o lado direito do cérebro que é afetado, o resto do corpo é o lado esquerdo. Ou seja, há aqui digamos, uma simetria nesse lado. Sim. Podemos passar para a próxima imagem. E então, ao longo dos anos, e ainda por cima agora com a evolução de todo o material de diagnóstico e etc., consegue-se já saber muito bem onde é que estão as diversas partes do corpo. Então, aí do cérebro está, a compreensão está de um lado, a memória está do outro, a fala, tudo isso é muito. Por isso, quando nós temos um acidente, nomeadamente, volto a dizer, os AVCs, é preciso ter muita atenção e, mais uma vez, os efeitos de uma pessoa vão ser diferentes dos outros. O AVC é complicado porque depende do tempo em que o nosso cérebro não está irrigado com sangue, com oxigênio, e morre. Há pessoas que tiveram um AVC e praticamente não sentiram nada porque foi curto e rapidamente assistidas. Temos pessoas que têm muitos efeitos sequelas do AVC. Exatamente porque teve muito tempo a hemorragia e depois cá está. Nós nunca sabemos onde é que aconteceu essa hemorragia no cérebro, como tal nunca sabemos que parte é que vai ser. A parte boa, cá está, e falando ir no encontro daquilo que foi há bocadinho, é que nós antigamente pensávamos que uma parte do cérebro, quando se perdia, e hoje não. Nós sabemos através da estimulação, da recuperação, que é possível, se calhar não na totalidade, mas com tratamento, possível recuperar parte. Ou seja, as pessoas que por um AVC não conseguiram falar, através da terapia da fala e etc., conseguem recuperar uma parte da fala. Podemos passar também para a outra imagem, que aqui é um corte de lado também do diverso parte do cérebro. O cérebro tem ali a parte do hipotálamo, que é quem considera das emoções, porque essa é outra parte muito interessante, que todas essas imagens não dizem onde é que está a nossa alma. A minha essência está onde? Ou seja, eu consigo identificar que se eu me tirarem, vamos imaginar que me fazem uma operação e retiram aquela parte do cérebro, eu perco a memória ou deixo de andar, mas ninguém consegue identificar nestas imagens onde é que está
Sim. A alma, digamos Sim, assim. sim. A alma está aí, está no hipotálamo, está no cerebelo, está... Pronto, ainda não. Não sei se algum dia chegaremos a saber onde é que se encontra a essência humana aqui. E podemos passar então para a última imagem. E cá está, no mesmo sentido, hemisfério direito e hemisfério esquerdo. E de Há fato... quem diga, mas aí já não é tão pacífico, há quem diga do lado esquerdo está mais ligado à parte racional e a outra parte mais irracional. Há agora estudos que dizem isto já não é assim tão linear. E também há estudos que falam assim, se uma pessoa desenvolve mais o lado esquerdo ou direito e vice-versa. Sim, também... e também dizem entre homem e mulher, que a mulher tem mais homens, embora mulheres. Neste momento os novos estudos dizem que isto não é assim tão básico, para já que o nosso cérebro não está tão dividido em lado esquerdo e lado direito como se pensava antigamente, que está mais, digamos, partilhado. Sim. E é possível que à medida que a gente vai avançando chegue mesmo à conclusão que o lado direito e esquerdo não é assim tão importante. Mas pronto, mas normalmente um está mais associado à parte das emoções e a outra parte do racional e o irracional. Mas mais uma vez nós não conseguimos ver aí, mais uma vez, onde é que estão as emoções e onde é que está a essência do ser humano. Mas para concluir, o nosso cérebro, mais uma vez, é fantástico. Se a pessoa teve algum problema numa parte do cérebro, as outras podem estar perfeitamente a funcionar bem e até normalmente até se ajudam a compensar isso. Por exemplo, vamos imaginar pessoas que perderam a visão acabam por melhorar, por exemplo, a audição. Mais uma vez, o nosso corpo é fantástico e consegue ir buscar ou dar energia a uma parte do corpo sabendo que a outra já não consegue responder. E, acima de tudo, há um ditado que eu costumo dizer que burro velho não aprende línguas. Eu costumo dizer que burro foi quem fez o ditado, porque nós temos essa capacidade de continuar a aprender independentemente da idade. Sim. Só aquela parte importante, com calma, o nosso ritmo é diferente. Ou seja, eu aos 40 anos corro 400 metros, 5 km, e aos 80 é uma maratona. Devagarinho, porque mas a nossa capacidade, por isso agora para quem está a ouvir, não é por eu ter 80 anos que eu não vou conseguir aprender uma língua, não é por eu ter 90 anos que eu não vou conseguir aprender isto. Não, eu vou conseguir, as minhas capacidades estão lá todas, vou aprender mais devagar. E também, em conclusão, se eu não utilizar o meu cérebro, vai ser muito mais difícil fazer algumas coisas. E mais uma vez, nas instituições, muitas vezes temos os funcionários que fazem as coisas por nós, também é um erro. Porque eu estou a fazer com que a pessoa perca a sua autonomia, deixe de fazer coisas a partir do momento em que deixa de fazer coisas, quer do ponto físico, quer do ponto de vista cognitivo, aí sim estou a caminhar para o envelhecimento que não é tão positivo. Então, mais uma vez, a gente vê como todo esse conhecimento que há hoje, a partir da ciência, vê que a gente pode envelhecer muito bem, como eu falei no início, assim, a arte de envelhecer, porque sempre é tempo de aprendizagem, de descobrir o sentido da vida. Então isso é maravilhoso, porque até pessoas mais novas, como o senhor já falou, se acomodarem, não escolherem um caminho diferente diante de circunstâncias de saúde, de sofrimentos da vida, também podem ficar naquela situação cômoda e não ter estimulada toda a sua capacidade cerebral, motora e por aí vai, né? Há aqui 3 ou 4 coisas que é interessante falar sobre o envelhecimento. As mulheres duram mais tempo que os homens, mas só a partir dos 70 anos. E isso tem a ver com o ponto de vista biológico, não tem a ver com outras coisas, é puramente biológico. A mulher dura, a partir dos 70 anos os homens começam a morrer com mais facilidade a partir dos 70. Ou porque as mulheres também cuidam mais de si, porque às vezes os homens resistem mais aí a médicos. Há diversos fatores, não há um, mas o biológico é muito importante. E só por uma questão, a mulher tem a capacidade única de reproduzir, de criar um ser dentro de si. 1, 2, 3, 4, às vezes até antigamente 10, 12. Só isso faz com que o corpo da mulher seja um corpo muito mais forte. Tem que ser um corpo robusto. Porque enquanto o corpo do homem tem que cuidar de si, o corpo da mulher tem que cuidar dela e de um ser. Por isso, do ponto de vista biológico, o corpo da mulher é mais forte. Pronto, depois há os outros ambientais. Os homens normalmente tinham mais maus hábitos do que a mulher, tinham também profissões de maior risco, e isto está associado. Mas nós sabemos que a biologia é muito importante. E os homens duram relativamente bem até aos 70, 75, a partir dos 75 começam a morrer de facto muito. E nós chegamos então aos 100 anos e temos em média 10 mulheres e um homem. Olha. Enquanto nós, 75, temos uma mulher e 2 homens. Mas a partir dos 75 há esse fator muito grande. A boa notícia também, e normalmente pensamos muito,
os idosos com a cadeira de rodas, ou a bengala, a imagem típica de Deus, isso também não é verdade. Apenas entre 15% a 20% dos idosos precisam de ajuda no dia-a-dia. Ou seja, 80%, a larga maioria, são ativos, são autónomos. E nós às vezes damos muita importância, ou só realçamos muito os tais 20% que precisam, e obviamente precisam de alguém que tome conta deles, e são muitos, mas a maior parte das pessoas vai ter isso. A outra boa notícia, e aqui vamos, conforme a pessoa quiser interpretar, nós vamos morrer, também está ligado ao envelhecimento, normalmente de duas maneiras na velhice. Uma forma rápida, em 6 meses, muitas vezes de cancro, infelizmente, doença oncológica, em que a pessoa diz que está com 75, está com 70, 80 anos, está ótima, né? E de repente detecta-se um cancro, às vezes nem se detecta, e a pessoa num espaço de 3, 4, 6 meses entra de facto num processo de dependência muito grande. Ou então a pessoa morre, que são aqueles que eu digo, por isso é que nós também quando rezamos pedimos uma boa morte, que é a pessoa que vai morrendo aos poucos e poucos e pode às vezes estar anos naquele processo de declínio. A maior parte de nós, se não for por acidente, se morrermos daquilo que se chama morrer de velhice, tem estas duas maneiras. A maior parte das pessoas morre de ataque, por exemplo, de ataque cardíaco, o coração simplesmente para, muitas vezes durante o sono, que é uma morte santa, daí, normalmente costumamos dizer isso, ou num processo relativamente rápido, 2, 3, 4, 5, 6 meses e a pessoa. Ou então, que é um processo mais doloroso para a própria pessoa e para quem está a acompanhar a família, que é aqueles que demora mais meses. Sim. Então, já vimos aquelas imagens para compreendermos um pouco assim de como está dividido o nosso cérebro, assim, bem interessante saber tudo isso, mas também vamos para uma parte mais prática. Como a gente pode fazer estimulação cognitiva, tanto os mais velhos, os mais novos. Então, o que nós falamos aqui, e há algumas coisas que agora vou falar de uma parte mais prática, estamos a falar de animação de idosos de maneira geral. Certo. Embora tudo o que eu aplico aqui eu possa aplicar com crianças ou com adultos. Certo. A única coisa que muda é, mais uma vez, o ritmo. Se eu estiver a trabalhar com crianças, eu faço um jogo em 5 minutos. Se eu estiver a trabalhar com idosos, eu faço um jogo em meia hora. Sim, o ritmo é diferente. diferente. O senhor até pode pegar alguma para a gente... já só pegar aqui. Então, dar exemplos. Concreto, o que é que, por exemplo, numa instituição de idosos, o que é que eu posso fazer? Já disse, o ler. Os idosos, normalmente, o envelhecimento, nós vimos mal. Ok, então eu posso tirar fotocópias de livros com as letras maiores. Estou apenas a ser simpático, não estou a dizer que aquela pessoa... Não, estou a ajudar aquela pessoa a ler. Por exemplo, o idoso quer escrever, mas já tem alguma dificuldade em pegar na caneta porque a caneta é fina. Então eu arranjo um marcador, que é uma caneta mais grossa. No galho, dar uma folha A4, posso-lhe dar uma folha A3, para eu ter espaço. Ou seja, eu tenho que adaptar as minhas atividades àquela pessoa que tem já características próprias. Por exemplo, muitas vezes os lares têm televisões ligadas. A maior parte das pessoas não a ouvem ou não veem. E também fica daquela forma passiva, né? Exatamente, fica da forma passiva, mas a maior parte deles ou não ouve ou não vê. Isso aqui serve de pouco. Cá está, eu posso dar o livro, eu não sabe, então dou uma imagem e falamos. Passa-me a notícia na televisão, qualquer, eu posso perguntar aos meus utentes que estão na instituição o que é que eles acham. Ou seja, pedir a sua opinião e estar ali a dialogar. Dialogar, estamos a fazer estimulação cognitiva. Eu trago aqui do ponto de vista físico, porque animação, a palavra animar significa pôr em movimento alguma coisa que está parada. Não é propriamente de estimulação cognitiva, mas tudo o que nós fazemos é estimulação cognitiva. Por isso trago aqui algo que é o meu... Quando faço atividades de animação, que anda sempre comigo, que é uma caixinha de jogos tradicionais portugueses, que a caixa é muito prática, e tem aqui dentro... bastante coisa. Bastante coisa. Ou seja, isto teoricamente dá para 50 jogos. Dá aqui só. Mas pronto, tem a malha, que é aquilo que em Portugal toda a gente conhece, o jogo da malha. Tem o jogo da bola, que pode ser para atirar uns aos outros, pode ser para derrubar aqui os pinos, pode ser para atirar num cesto. Sim. Bem, posso fazer tudo o que eu quiser. Tem este giz, que é para marcar o chão e fazer jogos no chão. Sim. Cá está a diferença. Se eu fosse um giz para uma criança, provavelmente usava um giz pequeno. Como é para idosos, para um idoso pegar à vontade. Tem mais firmeza. Mais firmeza. Pronto. Temos o lenço que serve para jogar ao lenço, como se jogava antigamente, para tapar os olhos, para fazer diversas atividades. Temos então aqui a malha para lançar. Temos o jogo do berlinde, ou seja, são e cordas e mais material que aqui está. Ou seja, esta caixinha vem com um manual,
de cerca de 50 jogos tradicionais em Portugal. Ou seja, com esta caixinha apenas eu consigo fazer 50 jogos. E o senhor mesmo que fez essa Não, caixa? isto é uma associação de Santarém, Certo. que faz estes jogos e que vende a caixinha. E como eu digo, é muito prático, porque além de ter tudo aqui dentro da caixa, tem aqui o manual com fichas de jogos. percebi. E mesmo que eu não conheça aquele jogo, vou preencher a ficha e isso tudo. Ou seja, eu acho que isto é espetacular para ter numa instituição, porque vamos entretê-los, vamos animá-los. Sim, sim. Do ponto de vista sempre físico e cognitivo. Depois tenho aqui alguns instrumentos musicais. Este foi feito por um utente. É uma coisa muito bonito. básica, basicamente é assim. Estes já são mais profissionais, mas comprados em qualquer loja. E o que é que eu posso fazer? Um chocalho. Para formar uma banda Uma nos banda, lares. exatamente. Ora bem, como a maior parte dos nossos idosos não tem que saber música, mas Sim. toda a gente sabe ritmo. Sim, Então eu muito posso bem. dar um instrumento, cada um desses instrumentos a um idoso e simplesmente marcar um ritmo. E todos eles vão conseguem tentando fazer. acompanhar. Muito bom. É. E o que é que nós estamos aqui a fazer? Estimulação cognitiva, porque, por exemplo, eu posso ter um papel na parede e fazer um risco. Então o risco é um toque. Mas se eu fizer uma bola, já são 2 toques. Então, mesmo ninguém saber de música, olhando para o quadro e vendo que é um risco, sei que é um toque. Vejo que é uma bola, 2 toques. Então posso fazer, como disse muito bem, uma banda, sem ninguém saber tocar instrumentos, apenas com a questão do ritmo. Posso, por exemplo, tocar baixinho, com mais força, e tudo isto. Tudo isto é material, algum do exemplo do material que nós podemos utilizar em animação de idosos, que é muito barato, há muita coisa que nós podemos aproveitar. É muito barato poder ter esses objetos. E há todo o outro que nós utilizamos nas instituições, que é muito simples, sempre com o mesmo objetivo. Primeiro, pôr as pessoas em movimento, animar, estimular. Por exemplo, nós temos às vezes nos idosos, também nas instituições, olha, vamos muito visitar a Fátima. Ótimo, os idosos gostam de ir a Fátima. Então, mas por que não voltar à casa ou à escola que fica ali a 100, 200 metros da instituição e ir com os idosos? Às vezes não é preciso fazer grandes viagens para ir ao encontro das necessidades deles. Eu tinha na minha instituição uma coisa fantástica, era um grupo de voluntários que depois do almoço vinha à minha instituição, ia buscar os idosos, 4 ou 5, e iam para o café, para a esplanada, tomar café. E aquilo era o momento mais importante para eles, estamos a falar de pessoas que ainda eram autónomas, porque era na altura que eles diziam que se sentiam gente. Ai, que lindo. Porque saíam da instituição, iam tomar café e estavam junto das outras pessoas. Isso, Viam um jornal, comiam um pastel de nata, conversavam com alguém que passava. Isso é estimulação cognitiva perfeita. Sem trabalho nenhum, apenas com o voluntariado de 1 ou 2 pessoas, porque eu não podia dispensar funcionários para esse tipo de trabalho, e aí o voluntariado é fundamental, mas tinha 2 ou 3 pessoas, depois do almoço tinham buscar e tomar café. Ou seja, não é preciso fazer coisas extraordinárias, incríveis, é preciso dar estímulo para eles saírem daquele marasmo que é normalmente nas instituições, animá-los, e depois normalmente a queixa que eu ouço muitas vezes é eles não querem fazer nada. Eu assim, pois. Não são estimulados. Não são estimulados. Se eu faço tudo por eles na instituição, se eu lhes dou a comida, se eu os visto e não sei o quê, não posso esperar que eles depois deem uma resposta. Não, eu tenho que começar aos poucos e poucos a estimulá-los. Para as pessoas que estão em casa e ainda não estão no lar de idosos, aconselho as universidades séniores. As universidades séniores são um projeto fantástico em Portugal. Há 400 universidades séniores em Portugal, espalhadas pelo país inteiro. Exatamente o que se faz nas universidades séniores é estimulação. As pessoas saem de casa, vão às aulas de informática, de inglês, de saúde, de história, de ginástica, de tudo o que a gente possa passar durante o dia. As pessoas vão lá, conhecem outras pessoas, aprendem, partilham aquilo que sabem e saem de lá muito mais felizes, cá está, através desta estimulação social, física e cognitiva. E justamente também isso que eu ia comentar, sobre essa interação, porque além da estimulação cognitiva favorecer a saúde de cada idoso, mas permite também esse encontro, essa unidade, né? Essa interação social com outras pessoas, de saírem dali até depois de uma atividade mais alegres, criar vínculos e se sentirem valorizadas, né? Porque isso que o senhor falou assim, é tocante, assim, eu me senti gente. Sim. Nós hoje sabemos também
e aliás a Organização Mundial de Saúde já considerou a solidão como uma doença. Houve uma polémica há um ano atrás, porque a Organização Mundial de Saúde queria considerar o envelhecimento também uma doença. Felizmente isso caiu, porque ainda era criar mais um estigma sobre isso. Mas nós hoje sabemos que a solidão é uma doença. E a solidão mata mais do que o tabaco, o que é incrível. E então este estar só, que infelizmente é uma prática de muitas pessoas, uma prática muitas vezes involuntária, obviamente, mas o estar só é uma doença e mata. Então tudo isso que nós fomos aqui, disse muito bem, essa parte do eu sair, ir ao encontro do outro, seja quem for um amigo, um vizinho, um familiar, é absolutamente fundamental. Aliás, das coisas todas sobre como envelhecer bem, a primeira coisa que eu punha era acompanhado. Por isso é que também depois há muitos dados que dizem que as pessoas, os casados, as pessoas não sei o quê, têm uma velhice melhor do que as pessoas que estão sós. Olha, porque não há nada pior para o nosso cérebro, porque nós somos animais de rede, de pessoas, não há nada pior para o nosso cérebro que é estar sozinho. Que está numa ilha, né? Numa ilha, exatamente. Por isso é que, por exemplo, numa prisão, a pior coisa que se pode fazer para a pessoa numa solitária, que é uma prisão dentro de uma prisão. E nós hoje, infelizmente, temos muitos idosos que estão quase numa solitária. Por diversos motivos, mas estão... e a solidão claramente mata e é a pior companhia para um envelhecimento. Sim, sim. Olha, passou muito rápido, estamos quase ao fim do nosso programa, assim, bem interessante, temos muito o que falar, mas finalizando, que eu pediria ao senhor de deixar uma mensagem final e até de estímulo para quem trabalha nos lares, para os cuidadores de idosos, para os jovens também que podem fazer um voluntariado, porque é um benefício para todo mundo. A gente ir ao encontro dos mais velhos, também quem é mais novo, se participar de atividades como essa também. Tem ali, como o Papa Francisco muito fala, do diálogo intergeracional. Né? E tem uma frase dele que, se eu não me falha a memória, de que nesse encontro entre jovens e mais velhos, os jovens vão ajudar a colocar em prática os sonhos dos mais velhos. Então, que é bem bonito. Então, se o senhor poderia deixar esse estímulo cognitivo que serve para todo mundo. O conselho que eu dou é assim: quem está em casa e é ativo, vá rapidamente procurar uma universidade sénior, perto de si. Porque é o sítio ideal, cá está, para manter-se ativo, para sentir-se útil e estar em companhia de outras pessoas. As pessoas que estão nos lares, cá está, aqui mais para os técnicos, habituem-se a estimular, não façam tudo por eles. Deem autonomia à pessoa. Porque o objetivo, teoricamente, o objetivo de uma instituição é promover a autonomia, mas nós fazemos muitas vezes o contrário, promovemos a dependência. Depois, por exemplo, as universidades séniores só funcionam com professores voluntários, 30% dos nossos professores são jovens, e aí está, uma partilha entre jovens e os mais velhos, e cá está, às vezes pensamos mais uma vez num voluntariado, coisas fantásticas que eu preciso de muito tempo. Se eu tiver 2 jovens que vão ao lar de idosos e à hora do almoço levem aqueles utentes a tomar café, magnífico. Sim. Se eu tenho 2 idosos, 2 jovens, ou menos jovens, que ao domingo queiram ir buscar os idosos para ir à missa, porque às vezes há missa dentro do lar, mas se puder ir à igreja melhor, porque cá está, tenho a comunidade mais alargada, esse é um voluntariado fantástico. A ideia que eu trago aqui nunca é coisas, isso custa dinheiro, é muito complicado. Ideias. Não, coisas do dia-a-dia que fazem a diferença. Porque uma pessoa que está no lar de idosos, e não se esquecer, a pessoa está muito isolada. E às vezes pode querer, isto foi casos que eu tive, eu gostava de ver a minha casa, mas a casa da pessoa está a 100 metros. Não é difícil levar a pessoa só ir lá. Ou seja, há pequenos gestos que nós podemos pedir aos idosos: olha, escolhem a refeição do domingo. Há todas aquelas nutricionistas, etc. Não, mas ao domingo são os idosos que escolhem o que é que querem comer. Sim. E tudo isso já é uma atividade, porque eles discutem, uns querem sardinhas, outros querem cozido. Tudo isso é já uma atividade de estimulação cognitiva, pode ser feita à quarta-feira, e depois ao domingo vão provar o resultado da sua atividade. Ou seja, tudo coisas muito pequeninas, mas que fazer. E esquecer de que o envelhecimento, bom ou mau, está muito nas nossas mãos. Isso, está nas nossas mãos, está nas nossas decisões de como queremos encarar a vida, de qual vai ser o sentido da nossa vida. Então, muito obrigada, doutor Luiz, foi ótimo. Pelo convite. Foi muito bom, assim, com certeza teríamos muito mais o que falar
Então, espero que esse programa tenha sido muito útil para os mais velhos, para os mais novos, para todos nós, porque precisamos sempre aprender como é essa arte de bem envelhecer. Então, continue a acompanhar a nossa programação. Também depois esse programa ficará no YouTube, no canal Canção Nova Portugal, tem a playlist Manhã Viva. E sempre o nosso muito obrigado aos nossos benfeitores que permitem estarmos aqui a falar desses temas, a trazer toda essa programação para as nossas famílias, para os nossos idosos, enfim, para tudo que é importante para nós. Então, muito obrigada e até a próxima. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.